O presidente Jair Bolsonaro participou de um jantar na capital federal com os senadores e deputados do PL, que teve inclusive a participação do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Bruno Pinheiro traz as informações dos bastidores, como é que foram as conversas e a participação do presidente. Bruno. Exatamente, um jantar, um restaurante de luxo aqui na capital federal, essa articulação na última semana. A ideia de Valdemar Costa Neto não era de uma reunião, numa formalidade, era uma confraternização e foi justamente isso que aconteceu. Essas imagens que revelam o interior do jantar, a gente observa que teve uma lista de chamada ali, Tiago, onde eles chamaram os nomes que foram eleitos de diversos estados. Os novos nomes que foram divulgados fizeram uma campanha e foram revelações durante os últimos dias e conseguiram se eleger tanto ao Senado quanto à Câmara dos Deputados também. Entre esse jantar, Valdemar da Costa Neto reconheceu a importância de Jair Bolsonaro dentro de uma legenda, essa construção que se multiplicou nos últimos dias, aumentando os seus representantes. Jair Bolsonaro, atual presidente da República, chegou por volta de 8h25 e durou cerca de 50 minutos o seu tempo ali dentro desse restaurante. Logo na sequência, Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados, que está articulando a sua reeleição à frente da mesa, também chegou no evento, no jantar, junto com Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Atual presidente Jair Bolsonaro recebeu Arthur Lira rapidamente, eles conversaram ali e no interior, lá dentro do restaurante, Arthur Lira foi recebido por vários nomes, por vários aliados do atual presidente Jair Bolsonaro. A informação recebida, viu, Tiago, que ele conversou com diversos nomes para tentar, inclusive, essa articulação, essa ginástica dentro do Congresso da Câmara, só que a chegada de Arthur Lira na parte externa, na recepção do restaurante, não foi da mesma forma que ele foi recebido entre os senadores e deputados. Lá fora, apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, ainda indignados com o resultado das eleições e sobre as urnas eletrônicas, eles fizeram um questionamento, chamando Arthur Lira de omisso, já que até agora ele não se manifestou sobre as urnas e sobre as ações dos ministros do STF e da Justiça Eleitoral. Nós já temos inclusive esse recorte, um videozinho que são os apoiadores hostilizando Arthur Lira no acesso a esse restaurante. Omisso! Omisso! Manifesta! Omisso! Se manifesta! O Brasil não vai se entregar, não! Vamos viver a pátria livre! Vamos morrer pelo Brasil! Vamos viver a pátria livre! Covarde! O atual presidente Jair Bolsonaro, que será o futuro presidente de honra ao lado de Valdemar Costa Neto a partir do ano que vem. Ele estava cercado por cerca de 8 pessoas, onde ele jantou, recebeu os aliados, ainda tirou diversas fotos, diversos vídeos. Na verdade, segundo interlocutores, estava muito sorridente e animado. A gente relembra que após as eleições, Jair Bolsonaro só foi visto 2 vezes com jornalistas aqui e ele tem cumprido expediente lá no Palácio do Planalto e ficou cerca de 20 dias recluso aqui na residência oficial. Existe uma outra reunião hoje na parte da manhã, às 9h30 da manhã, com Valdemar Costa Neto, e a expectativa, segundo Valdemar Costa Neto, é que haja uma nova fala do atual presidente Jair Bolsonaro com os seus apoiadores, que ainda estão em várias rodovias e nas áreas de exército, na área militar, realizando várias manifestações. A gente vai continuar acompanhando essas articulações e ontem foi de fato um jantar para tentar articular toda o futuro da legenda dentro do Congresso, inclusive responder essas ofensivas dos ministros do STF, viu, Tiago? Isso, Bruno Pinheiro de Brasília, trazendo o bastidor desse jantar de ontem, girando os nossos comentaristas, começando por você, Amanda Klein. Os jornais de hoje aqui em São Paulo trazem alguns bastidores, dizendo que Arthur Lira diz que não será aliado do presidente eleito Lula e ele foi hostilizado ontem na entrada desse restaurante. Comentários de 1 minutinho, por favor.
Tiago, acho que a melhor pessoa para responder essa pergunta, na verdade, é o deputado Coronel Tadeu, que esteve no jantar, né, deputado? O senhor me mandou uma foto ontem à noite muito bonita, com o presidente Bolsonaro bem à vontade, o senhor em volta dele, assim como outros deputados. Acho interessante saber como ele foi recebido e o que disse nesse encontro. Em relação ao Arthur Lira, de fato, há essa declaração atribuída a ele, dizendo que manteria essa independência, o deputado pode nos confirmar, em relação ao futuro governo Lula. Não vejo como Arthur Lira poderia ter dito outra coisa, ainda mais num jantar com parlamentares do PL, lembrando que a próxima bancada de pelo menos 99 deputados, deve ter mais adesões até lá, confirmará o favoritismo e a reeleição de Lira à Câmara. De outro lado, isso obviamente desperta um sinal de alerta no PT, afinal de contas, o PT ontem mesmo anunciou publicamente seu apoio à reeleição de Lula e conta com ele ou com o apoio dele para trazer pelo menos parte da bancada do PP e do Centrão para apoiar o futuro governo. Sem isso, ficará muito difícil ter maioria, principalmente para aprovação de PECs no governo Lula. Deputado? Bom, vamos lá. Sobre a presença do presidente Bolsonaro, ele entrou realmente, como o próprio Bruno falou, ele entrou sorridente, deu uma demonstração de que está se recuperando bem, mas dá até para perceber que ele caminha de uma forma até mais lenta. Eu acredito que seja o reflexo do problema que ele tem na perna. Mas cumprimentou quase todo mundo, acho que quase todo mundo conseguiu chegar até ele, tirar uma foto, cumprimentá-lo, e ele estava bem ameno. A política não foi o assunto nesse jantar. Nós conhecemos vários deputados, os que foram eleitos, e foram feitas as apresentações. A presença do Arthur Lira no jantar foi apenas para consolidar a candidatura única que nós vamos ter na Câmara dos Deputados. Não teremos adversários. O Arthur Lira, ele quer realmente ganhar o apoio de todos os partidos e eu acredito que vai conseguir facilmente. Não vai ter um partido sequer, ou provavelmente só o Novo, que deverá fazer uma pequena oposição ali com os seus... Acredito que 4 ou 5 deputados que vai ter na próxima legislatura, acredito que só o Partido Novo. Acredito que pode ser até que o Novo apoie o Arthur. E o Arthur Lira, ele deverá ser o freio, praticamente, do governo do PT para essas pautas bombas, porque é ele que vai pautar tudo nos próximos 4 anos. Então, esse é o destaque que eu faço do jantar de ontem. Deputado, mas rapidamente, ele disse isso, o que o Arthur Lira disse, estou quebrando protocolo aqui já fazendo uma pergunta, o que ele falou em relação ao futuro do governo, que ele vai manter independência, que ele vai agir como freio, qual foi a palavra que ele usou? Não, ele não falou nem que vai apoiar, nem que vai fazer oposição, ele se colocou numa posição de mediador, numa posição de uma pessoa responsável que tem que conduzir as pautas do governo de acordo com as necessidades do país. E isso ele tem falado muito. Ontem, num café, ele repetiu isso, não no jantar, mas antes, durante o dia, ele repetiu isso. A preocupação dele é a responsabilidade com o país. Ele quer tentar, dentro daquilo que for possível fazer, manter o país no mesmo caminho que ele vem caminhando. Então, para isso, ele sentado na Câmara dos Deputados, ele é o principal freio ou acelerador disso. Vai depender da vontade, apesar de ele ser o freio, quem decide não é quem está sentado em cima da mesa, é quem está ali embaixo colocando os seus votos. São 513 deputados. Ali ganha-se no voto. A função dele, às vezes, é pautar ou não pautar, mas muitas vezes o próprio presidente ele é pressionado pelos líderes. Então, numa vez que você coloca em pauta, ganha quem tem mais voto. Aí é o trabalho de articulação do governo que vai começar. Olha, o presidente Bolsonaro continua sendo um fenômeno eleitoral e político e tem uma coisa que a gente não pode esquecer. O presidente foi responsável pelo renascimento de um pensamento político de direita como uma expressão política forte no país, pela primeira vez conseguindo derrotar a esquerda. Milhões de pessoas se mobilizaram em torno dessas ideias. Muita gente confunde isso com adoração, idolatria a uma pessoa, mas não se trata disso, né? Muita gente desmerece esse fenômeno, chamando de uma forma depreciativa de bolsonarismo, como se fosse uma ofensa, como se fosse um equivalente, por exemplo, ao petismo, né? Mas essas pessoas, as chamadas bolsonaristas, elas não apoiam apenas um candidato,
Essas pessoas apoiam ideias de liberdade, de justiça, de direitos, direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, ideias de família e de pátria. Essas pessoas, esses eleitores de direita, não vão sumir. Eles, ao contrário, estão em todos os lugares. E essas ideias, as ideias conservadoras, também não vão desaparecer. Ideias conservadoras e liberais. Então, eu espero que o Congresso, que o líder do Congresso, o presidente do Congresso, da Câmara e do Senado, acho que seria muito interessante eles não esquecerem desse pequeno detalhe do povo, dos eleitores e das ideias que movem essas pessoas. 7 horas e 30 minutos. Repita.